Fala aí galera, tudo bem? Meu nome é Eduardo e bem-vindo ao canal Geek Dev. Galera, depois de muito tempo eu tô de volta e hoje eu pretendo retomar com alguns vídeos sobre a nossa playlist de React Native. E nessa aula de hoje eu quero abordar um tema que vocês têm pedido muito para mim aí nos comentários, que é sobre a nova navegação do React Navigation. Então nessa aula aqui eu quero mostrar para vocês o fundamento de como a gente consegue criar uma stack e consegue criar uma navegação básica entre duas telas utilizando a nova versão do React Navigation, que é a versão 5. Então vamos lá e vamos ver como é que está funcionando essa versão nova. Então galera, eu estou aqui na documentação oficial do React Navigation. Eu vou estar deixando o link dessa página aí aqui abaixo da descrição do canal. Tá? Mas vai ser essa documentação que eu vou estar seguindo aí. Então se você se sentir à vontade, pode abrir esse link. Então pessoal, o que a gente tem que fazer primeiramente? A gente tem que começar a instalar as nossas dependências para o nosso projeto. Então eu vou estar parando o nosso projeto aqui, tá? E vamos começar a instalar as dependências. A primeira dependência que a gente tem é essa daqui. Vou adicionar ela ao nosso projeto. Ela é muito rápida. Eu estou usando o Yarn, se você quiser você pode estar utilizando o NPM, não tem problema algum. Então, essa dependência estando instalada, a gente tem essa outra lista aqui, que é uma lista bem grande de várias dependências. Já está instalado já. E por fim, como esse exemplo a gente vai estar vendo como que a gente cria a navegação entre duas telas, eu vou estar utilizando o componente que foi separado da versão do React Navigation, que é o Stack. Então, vou estar instalando esse cara aqui. São muito rápidas essas dependências, elas não demoram quase nada. Então, fechou. A gente já está com as três listas aí que a documentação pede. E agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? Eles pedem, na verdade, eles recomendam, não, é necessário que se faça, você abra o seu arquivo index.js e antes de todos os imports, você adicione essa linha aqui, que é o React Native Gesture Handler, tá? Se você não adicionar essa linha, com certeza você vai ter problema aí na sua aplicação. Então, o nosso projeto aqui já está rodando agora, tá? Com as nossas bibliotecas instaladas. E o que a gente vai fazer? Eu estou com o arquivo app.js, vou apagar tudo isso daqui e vamos começar já a estilizar a nossa tela aí, já utilizando o React Navigation. Então, estou importando aqui o React, biblioteca básica primeira, e aqui a gente já vai começar a utilizar já uma das bibliotecas do React Navigation. Então eu vou estar pegando esse cara, que é o React Native, e importando um cara chamado Navigation Container. É esse cara que vai estar englobando toda a nossa aplicação. Então já vamos criar já a nossa função. Vou chamar ela de app mesmo. E aqui dentro do nosso return, eu vou colocar o nosso Navigation Container. Só para você entender, tudo que tiver dentro da nossa aplicação, ela vai passar aqui dentro desse container de navegação. Tá bom? Se eu salvar aqui agora, já para ele estar mostrando para a gente uma tela em branco e a gente não vai ter nada. Então, galera, o que vamos fazer agora aqui? Eu vou criar uma pasta chamada src. Dentro dessa pasta src, eu vou criar uma pasta chamada screens. E eu vou jogar algumas telas que a gente vai estar criando. Então, aqui dentro de screens, eu vou criar uma tela chamada home.js. Vamos usar o snippet aqui. E aqui dentro do text, eu vou colocar uma mensagem chamada home screen. Deixa eu colocar só um align aqui, para a gente deixar esse texto alinhado para a gente. Vou copiar. Vamos criar mais uma tela chamada detail.js. Detail screen. Estamos com as duas telas criadas já. O que a gente vai fazer agora? Agora eu preciso importar um cara que vai englobar essas telas para a gente conseguir fazer a navegação delas. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou importar um outro cara agora do React Navigation, que é o Stack, tá? E dentro desse cara eu vou chamar o Create Stack Navigator. Então, já tendo ele criado, agora eu vou criar uma constante, um objeto para a gente, aqui, desse Create Stack Navigator. Então, já temos ele criado. Agora, dentro do nosso container principal,
a gente vai começar já a estilizar o nosso objeto. Como que a gente faz para isso então? Então aqui eu vou chamar já o nosso Stack Navigator, Stack.Navigator, tá legal? Aqui dentro do Stack Navigator é que a gente vai começar já a manipular as nossas telas. Para isso, o que eu preciso então? Então, dentro do Stack Navigator, eu vou ter um outro objeto que é chamado de Stack.Screen. É justamente aqui que eu vou definir cada tela, cada rota, se assim a gente pode dizer, da nossa tela. Então, para a nossa primeira tela, para a nossa primeira stack, a gente tem uma prop chamada name, e que eu posso chamar um nome para ele, que vai ser esse nome que a gente vai estar sempre utilizando para estar fazendo essa navegação entre as rotas. Então, eu vou chamar de home, e tem uma outra prop chamada component, que é aqui que eu renderizo qual que é o componente que está atrelado com essa rota. Aqui eu vou chamar de home screen. Vamos fechar aqui, vou duplicar essa linha, vou ter uma outra stack chamada detail, e aqui para ela eu vou estar chamando de detail screen. Se eu salvar aqui agora, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro, porque na verdade ele não está encontrando esses componentes. Para isso que a gente vai estar criando agora, a gente vai fazer o import, então eu vou chamar de home screen from.src/screens/home. Duplicar aqui, detail screen de detail. Agora, se eu salvar, não é mais para a gente ter o erro, e eu já estou sendo direcionado já para a minha tela de home. Isso daqui eu posso mudar, eu quero que sempre quando os meus stacks sejam carregados, ele seja, por exemplo, enviado para a minha tela de screen, pode. Para a minha tela de detail, pode. Eu faço como? Eu venho aqui no Stack Navigator e eu tenho uma prop chamada Initial Route Name e eu coloco o nome da rota, que eu vou colocar Detail, vou salvar. Quando a nossa tela for carregada, você vê que ele já vai direto já para Detail Screen. Aqui é uma prop que eu acho bastante interessante, mesmo que você coloque a mesma página que na verdade é a primeira stack que ele encontra, ele já renderiza. Eu acho bastante interessante você já estar colocando aqui essa prop para estar forçando com que esse componente seja renderizado. Então, pessoal, a gente já tem então as nossas telas criadas, né? E agora o que a gente vai fazer? Agora eu quero poder navegar da nossa home screen para a nossa tela de detalhe. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no nosso componente home e eu vou adicionar, vou tirar esse texto home screen daqui e vou adicionar um button, tá? Esse componente button aqui, deixa eu só importar ele aqui em cima. É um objeto nativo do React Native. Vamos colocar um title para ele. Go to detail screen. Se eu salvar, ele já está mostrando para mim o botão, mas ainda a gente não tem nenhuma ação porque a gente não adicionou a props onPress. Então vamos adicionar a props aqui onPress, vamos adicionar um arrow function aqui. E aqui eu quero fazer o quê? Eu quero sempre que ele clicar nesse botão, ele vá para o nosso componente detail. Então eu preciso fazer uma modificação, eu preciso via parâmetro aqui na nossa rota, eu quero importar o nosso objeto navigation. Então eu preciso fazer isso aqui. E aqui embaixo eu faço o quê? Quando eu clicar no navigation, nesse botão, eu chamo a prop navigation.navigate. E aqui eu passo o nome da rota. Justamente essa rota que a gente definiu aqui. Então, vou estar passando aqui detail. Somente isso, vamos salvar. E já vamos testar aqui. Então, ele veio para a tela de detalhe. Se eu clicar aqui no botão back, ele volta novamente. Se eu clicar, ele vai para a tela de detalhe. Então, agora, já que a gente já conseguiu sair da tela home e ir para a tela de detalhe, de home para detail screen, eu quero ter a possibilidade, ao invés de eu ter que clicar nesse botão back aqui, que já é gerado nativamente para mim, eu quero ter um botão para que eu possa voltar. Então eu tenho algumas formas de eu fazer isso, tá? Eu vou vir aqui no nosso componente detail, vou adicionar também um button lá,
E aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu só importar também o objeto navigation. Eu acho que eu só chamei o mesmo, preciso chamar de detail. Eu estava com o mesmo nome, não aqui. Eu estava com o mesmo nome da minha função na classe de detalhe. Então aqui, navigation. E aqui o que eu quero fazer? Vamos colocar um title também. Go home. E quando o usuário clicar no onPress, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ao invés de a gente colocar navigation.navigate, que também vai funcionar se eu fizer isso. Vamos testar. Agora a gente tem já uma navegação pronta. Só que ao invés disso, eu quero utilizar uma outra função bem bacana em Direct Navigation, que é o Go Back. Ele faz exatamente. Então, o que ele pega? Ele pega a última rota que eu vir e ele volta para ela. Bacana. E agora, pessoal, o que a gente vai ver? Agora a gente vai ver como é que funciona eu passar parâmetros entre duas telas. Então, para a gente fazer isso, aqui no nosso componente home, eu vou criar uma variável chamada channelInfo, que ele na verdade é um objeto. Vou passar um ID 1, vamos colocar um name canal GeekDev. Então a gente já tem esse objeto criado aqui. E aonde eu faço o navigate, o que eu vou fazer? Depois da rota que eu passo, vou abrir chaves aqui. E aqui eu vou passar o nosso objeto chamado channelInfo. Somente isso. Então aqui eu já estou passando já na nossa rota o objeto que foi criado. E agora aqui na tela de detalhe, no nosso componente de detalhe, eu preciso fazer duas modificações. Aonde eu estou recebendo a prop de navigation, eu vou adicionar um cara novo chamado route. E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma constante chamado 2m channelInfo igual route.params. Significa que tudo que tiver de parâmetro vem aqui para mim. Como eu só tenho isso só, eu já estou desconstruindo esse parâmetro aqui dentro. Tá legal? E para a gente ver isso daí, eu vou colocar um componente text aqui dentro. E dentro desse componente text, eu vou usar o json.stringify e vou colocar, de novo eu estou com esse negócio na memória. Eu vou colocar a nossa constante channelInfo. Vamos salvar e vamos ver o que acontece. Então ele atualizou, estou na tela home, vou para a tela de detalhe e eu estou recebendo aqui esse objeto que eu enviei de home para cá. Se eu fizer alguma modificação, vamos passar mais um parâmetro, vou chamar de stars, sei lá. Passar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu salvar, eu tenho que voltar, né, para que ele possa recarregar esse componente. Se eu for novamente para lá, eu já estou recebendo já esse componente stars aqui no componente detalhe. Então, galera, para finalizar essa aula, uma das funcionalidades bacanas que a gente tem aí também na versão nova do React Navigation é a gente conseguir remover esse header daqui. Então, para isso, o que a gente pode fazer? Tem uma prop chamada options. Aqui eu tenho um cara chamado header shown. Eu vou colocar false nele, vamos salvar e você vê que ele removeu aqui o header com aquele botão de voltar. Tá bom? O que eu posso fazer também? Eu posso mudar esse nome daqui, porque hoje esse título ele está pegando do nome da nossa rota. Eu posso colocar um título mais estilizado. Então eu posso fazer o quê? Eu vou colocar um cara aqui chamado title. Ele é um texto, então vamos colocar welcome back, salvar. Então a gente conseguiu modificar aí o título do nosso componente principal. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço aí você que ficou até o final do vídeo. E peço aí que se você gostou desse vídeo, que você dá um joinha aí, curta e compartilhe nas suas redes sociais. Tá legal? Um abraço e até o próximo vídeo.